Monster Block. Começando mais um vídeo no canal, aqui tem Vôlei Sim, hoje para falar das semifinais da Superliga Feminina, já estão definidas, nós já temos o nosso top 4 da Superliga Feminina 2023-2024, as 4 equipes, os 4 clubes que garantiram a sua classificação aí para as semifinais, e no vídeo de hoje, é claro, eu vou falar para vocês tudo sobre como foram essas quartas de final, né? Vou passar aí como foram os jogos, né? Jogo de ida, jogo de volta, terceiro jogo que nós tivemos, né? Tava achando que não ia ter e tudo mais, tivemos terceiro jogo e foi muito disputado esse playoff. Vou trazer os detalhes de tudo e também vou trazer, é claro, como ficou o chaveamento agora e a agenda dessas semifinais, né? A data dos jogos, quem joga em casa primeiro, quem vai jogar em casa depois. Vou passar tudo para vocês e, é claro, também datas de possíveis jogos de desempate, né? Aqueles terceiros jogos que a gente gosta tanto, tá certo? Então, é claro, antes de tudo, já peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, deixa o like, vai me ajudar demais aí na divulgação dos vídeos e bora bater 6.200 inscritos, beleza? Bom, senhores, vamos lá. A gente teve então as quartas de final da Superliga Feminina, né? Elas começaram antes da Superliga Masculina, tanto é também por causa da fase de classificação, né? Que termina antes, né? A CBV faz esse intervalo entre as duas, né? Enquanto uma tá jogando ali a última rodada da fase de classificação, a feminina já estava jogando a primeira rodada de quartas de final. E aí, quando a masculina chega na primeira rodada de quartas de final, a feminina já estava na segunda rodada. Então, tivemos aí, então por isso a feminina, ela termina antes, né? Ela termina uma semana antes que a masculina e nós já temos as equipes classificadas para a semifinal, tá certo? Vou passar na ordem de como aconteceram os jogos, né? O primeiro jogo, o segundo, tal, e a gente vai comentando aqui, tá certo? O primeiro jogo que a gente teve nas quartas de final foi entre Praia Clube e SESI Bauru. Praia Clube jogando lá em Uberlândia venceu o SESI Bauru por 3-2. Um detalhe muito interessante sobre essa partida: o SESI Bauru abre 2-0 no placar, Praia Clube vai lá, busca e faz 3-2. Vocês vão ver aí, para quem não acompanhou esse playoff, vão ver que isso foi muito comum nessa disputa entre Praia Clube e SESI Bauru. Realmente foi muito parelho, muito disputado, muito competitivo mesmo a disputa dessas duas equipes. Mas o Praia Clube venceu o primeiro jogo jogando em casa por 3-2. Depois, no mesmo dia, a gente teve o Gerdau Minas também jogando em casa, jogando lá em Belo Horizonte, recebendo o Fluminense. Gerdau Minas vence por 3-0 o Fluminense, ali com certa tranquilidade. Fluminense que não conseguiu utilizar a Uzelac, né? Ela estava à disposição, mas estava ali com uma lesão, acabou ficando no banco. E aí o Gerdau Minas conseguiu vencer ali com mais tranquilidade. Tinha até falado aqui para vocês que a Uzelac poderia ser muito importante para o Fluminense pensando em playoff. Infelizmente não conseguiu jogar aí esse primeiro jogo. E aí no dia seguinte nós tivemos o Barueri recebendo o Sesc Flamengo, aquele jogo que a gente fala que o nível das equipes costuma ser tão diferente, né? O Barueri que ficou em 8º lugar, Sesc Flamengo que ficou na primeira posição, perdeu apenas 2 jogos. O Barueri consegue vencer um set do Sesc Flamengo, mas depois, com tranquilidade, a equipe do Rio de Janeiro vence ali e consegue o 3-1 nesse jogo de ida, jogando Barueri. E aí depois a gente teve o Osasco jogando lá no Liberate, recebendo o Pinheiros, também vencendo por 3-0 ali, também um confronto tranquilo para a equipe de Osasco, tá certo? Então essa foi a primeira rodada, Praia Clube vencendo por 3-2, o Gerdau Minas vencendo por 3-0, Sesc Flamengo vencendo por 3-1 e o Osasco vencendo por 3-0. Na segunda rodada, passando aqui, a gente teve o SESI Bauru jogando aqui em Bauru contra o Praia Clube nessa segunda rodada, nesse jogo de volta dos playoffs, das quartas de final. E, mais uma vez, muito curiosa essa partida entre SESI Bauru e Praia Clube. Dessa vez o Praia Clube abre 2-0 no placar e o SESI Bauru vai buscar e consegue o 3-2, forçando um terceiro jogo que parecia
quase perdido, né? O Praia Clube estava jogando muito bem, o SESI não fazia uma boa partida, e aí depois consegue se reerguer a partir do terceiro set, vence o jogo e leva ali para a partida de desempate. Então 3-2 para o SESI Bauru, jogando aqui no Paulo Scaff. Próximo jogo foi entre Fluminense, agora jogando em casa, recebendo o Gerdau Minas. Gerdau Minas mais uma vez vence por 3-0, então jogo de ida e de volta 3-0 por Gerdau Minas e garante aí a sua classificação para a semifinal com tranquilidade. Então o Gerdau Minas foi a primeira equipe que se classificou para as semifinais. No dia seguinte nós tivemos o Sesc Flamengo jogando em casa contra o Barueri. Sesc Flamengo vence por 3-0 e é a segunda equipe que garante a sua classificação para a semifinal, aí vencendo por 3-0 o Barueri. Vence o primeiro jogo lá em Barueri por 3-1 e aí lá no Rio de Janeiro vence por 3-0 e garante a sua vaga no top 4, tá bom? O próximo jogo, logo em seguida desse do Sesc Flamengo, nós tivemos um jogo muito disputado entre Pinheiros e Osasco. Pinheiros que vendeu muito caro essa vitória para o Osasco, mas o Osasco conseguiu aí vencer por 3-2. Pinheiros ali não conseguiu levar para o terceiro jogo e acabou também ficando nas quartas de final. E com isso o Osasco foi o terceiro classificado aí para a semifinal. E aí sobrou só o SESI Bauru, né? Que teve SESI Bauru e Praia Clube que tiveram que jogar aí o seu jogo de desempate, o seu terceiro jogo. Como o Praia Clube teve uma melhor classificação, o terceiro jogo foi lá em Uberlândia, aconteceu nessa terça-feira e o Praia Clube mais uma vez venceu por 3-2 o SESI Bauru, mais um jogo muito disputado, um jogo de 5 sets, um jogo ali que o Praia Clube vence os 2 primeiros sets, o SESI Bauru vai buscar, mas dessa vez no tie-break não conseguiu vencer, né? Diferente dos 2 outros jogos, né? O primeiro, o SESI Bauru abre 2, o Praia Clube vai lá e faz 3. No segundo, Praia Clube abre 2, SESI Bauru vai lá e faz 3. Dessa vez não conseguiu repetir e com isso o Praia Clube foi a última equipe classificada para a semifinal da Superliga Feminina, tá certo? Então, com isso nós tivemos os nossos playoffs definidos. De um lado nós temos Sesc Flamengo, que foi o primeiro colocado, enfrentando o Praia Clube. E do outro lado nós teremos então aí o Osasco enfrentando o Gerdau Minas, cara. Osasco e Gerdau Minas de um lado, então nós temos aí esse confronto, esses 2 confrontos de semifinal. Sesc Flamengo e Praia Clube do lado esquerdo e Osasco e Gerdau Minas do lado direito. E com isso já vou passar para vocês também o chaveamento, tá aí na tela. Lembrando que todas essas artes que eu estou utilizando nesse vídeo foram feitas pelo portal Vôlei Brasil, tá sempre aqui na descrição, segue eles lá no Twitter e acompanha esse trabalho maravilhoso, tá certo? Então, tá aí para vocês como ficou esse chaveamento. Vocês já tinham visto essa arte no vídeo de quartas de final. Deu para ver ali no lado esquerdo que o Barueri fica pelo caminho e também o SESI Bauru. E aí com isso a gente tem Sesc Flamengo e Praia Clube do lado esquerdo. Do lado direito, o Pinheiros ali fica nas quartas de final, fica pelo caminho, assim como o Fluminense. E aí nós temos Osasco e Gerdau Minas. Então, vencedor de Sesc Flamengo e Praia Clube enfrenta o vencedor de Osasco e Gerdau Minas. Então, cara, muito legal porque a gente tem chance de ter 2 clássicos muito grandes e com muita rivalidade e muito competitivos nessa final. A gente tem a possibilidade de ter aquela final entre Rio e Osasco, né? Seria o Sesc Flamengo enfrentando o Osasco numa final, seria muito grande, muito legal. Muito bacana. E também nós temos a possibilidade aí de Praia Clube voltar a enfrentar o Gerdau Minas em uma final. Essas 2 equipes que dividiram o pódio aí nos últimos anos. A gente teve o Minas ganhando diversas Superligas seguidas, depois o Praia Clube vencendo aí na última temporada. Essas 2 equipes podem voltar a se enfrentar aí numa final. E é claro, também nós temos a possibilidade de Sesc Flamengo contra Gerdau Minas, ou Praia Clube contra Osasco. Enfim, nós temos aí possibilidades, mas eu acho que seria muito legal se a gente tivesse um dos clássicos nessa final. Ou o Sesc Flamengo contra o Osasco, ou o Praia Clube contra o Minas. Mas independente disso, tem tudo para ser uma semifinal muito grande. E acho que a gente vai ter jogos muito disputados e muito legais, tá certo? E falando em jogos,
tá na hora de passar a agenda para vocês, passar os horários desses jogos, os dias e também horários do jogo de desempate, tá certo? Então tá aí na tela para vocês. A semifinal da Superliga Feminina começa na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, com Praia Clube lá em Uberlândia recebendo o Sesc Flamengo às 6h30 da tarde e logo em seguida, às 9h30 da noite, no Liberate, o Osasco recebe o Gerdau Minas, tá certo? E aí depois, no dia 12, sexta-feira, dia 12 de abril, Sesc Flamengo joga contra o Praia Clube lá no Rio de Janeiro às 6h30 da tarde e logo em seguida, 9h30 da noite, em Belo Horizonte, o Gerdau Minas recebe o Osasco aí para esse jogo da volta, tá certo? E aí, se for necessário um jogo de desempate, se for necessário esse terceiro jogo, ele aconteceria na segunda-feira, os dois jogos, né? Na segunda-feira, então, dia 15 de abril, se for necessário, a gente teria o Sesc Flamengo jogando no Rio de Janeiro em casa, né, às 6h30 da tarde contra o Praia Clube, e aí às 9h30 da noite também, se for necessário, o Osasco decidiria em casa no Liberate a sua classificação contra o Gerdau Minas, tá certo? Então é isso, essas são as equipes que garantiram a sua classificação para a semifinal da Superliga. Foi justamente as 4 equipes que ficaram nas 4 posições, né? Inclusive no meu vídeo de quartas de final eu até palpitei aqui, fiz ali um chute que para mim eu acreditava que as 4 primeiras colocadas poderiam sim chegar à semifinal e foi o que aconteceu, né? Sesc Flamengo foi o primeiro e se classificou, Osasco também e Praia Clube e Gerdau Minas também. Então as 4 primeiras colocadas se classificaram para a semifinal e agora vão se enfrentar e tem tudo para ser muito legal, com ótimos jogos, muito disputado, muita rivalidade. E é claro que a gente vai estar acompanhando, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e bora acompanhar essa Superliga Feminina. Até a próxima!